E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim? Que legal, hein? Hoje o tema da nossa aula é Zika. E para poder tornar essa aula bastante didática e, claro, muito útil para preparação para os vestibulares, Enem e demais provas, eu dividi essa aula então em 4 partes. Observa só, 1, 2, 3 e 4. Aqui em 1, nós vamos conversar sobre o Zika vírus. Vamos entender um pouquinho sobre a evolução, a sua descoberta e mais detalhes bioquímicos. Aqui embaixo você observa que nós vamos conversar sobre o Aedes aegypti e, no caso, falar do seu processo de ser responsável pela proliferação dessa doença. Já aqui em 3, a gente vai conversar sobre a microcefalia, a sua relação com o Zika vírus e, para fechar, nós temos em 4 falando sobre o seu processo de prevenção. Tudo bem? Tá preparado? Então vamos começar em breve. Estude! Vamos dar início a essa aula falando sobre o vírus Zika, ou seja, o agente causador desta doença que é conhecida como febre Zika ou simplesmente Zika. Para a gente dar início a esse estudo do vírus Zika, eu quero chamar sua atenção um pouquinho sobre o histórico. Tudo bem? O Zika vírus é considerado um arbovírus, ou seja, estamos falando de uma arbovirose, uma doença que é transmitida por mosquitos. E nós temos aqui, em 1947, a primeira aparição. Como assim, Davis, a primeira aparição? Bem, o vírus já existe há bastante tempo, mas foi a primeira vez que esse vírus foi apresentado para a comunidade científica. Em 1947, esse pesquisador que vai aparecer para você na imagem agora, que é o Alexander Hadow, ele estava realizando uma pesquisa, na verdade ele é um médico, e ele é um estudioso, era um estudioso de doenças tropicais. E dentro do seu laboratório, que foi a floresta de Zika lá na Uganda, Uganda que você pode observar no mapa agora, em destaque dentro do continente africano, ele resolveu fazer sua pesquisa da seguinte forma. Ele colocou dentro de uma gaiola, em cima de uma plataforma, em uma árvore de aproximadamente 40 metros de altura, ele colocou um macaco do gênero Rhesus, aquele mesmo que a gente estudou lá na genética quando falamos do sistema RH. Deixando esse macaco, então, dentro dessa gaiola durante um certo período de tempo, ele, então, fez a coleta, fez uma amostra, uma coleta do sangue desse macaco e foi identificar que possíveis parasitas, que possíveis patógenos podiam ter nesse sangue. E ele encontrou então um vírus novo, que ele resolveu dar o nome de vírus Zika em homenagem à floresta de Zika. Dá uma olhada nessa imagem interessante que mostra aí um portão de entrada, se assim eu puder falar, mas uma via de entrada para a floresta de Zika lá na Uganda, certo? Bem, quando ele terminou esse experimento, ele então começou a pegar esse vírus e passar para outros animais, outros mamíferos. Colocou em coelhos, que também desenvolveram quadros de doença. Colocou em porquinhos da Índia, a mesma coisa. Então ele pensou, pode ser que essa doença já esteja entre humanos. E resolveu fazer uma pesquisa, ou melhor, fazer uma análise de pessoas que viviam no entorno da floresta. Ao fazer essa análise, o que ele percebeu? Em 99 pessoas que ele analisou, 4 delas já tinham anticorpos contra esse vírus, ou seja, já tinham entrado em contato com esse vírus, mas nenhuma tinha apresentado qualquer tipo de quadro de doença. Doença mesmo, a gente só passou a ter, ou seja, humanos contaminados e doentes, em 1954 na Nigéria. Estamos ainda dentro do próprio continente africano. Mas, em 2007, tivemos os primeiros casos em um outro continente. Tivemos os primeiros casos na Oceania. Entre esse intervalo de tempo, de aproximadamente aí, de um pouco mais de 50 anos, tiveram outros casos isolados, como por exemplo na Ilha de Páscoa. Ok? Tranquilo? Em 2007, os primeiros casos na Oceania. Em 2013, os primeiros casos na Europa, mais precisamente na França. E aí observe que 2 anos depois a gente começou a ter os primeiros casos aqui no Brasil. Em março de 2005, na cidade de Camaçari, na Bahia, foi registrado a primeira aparição desse vírus aqui no Brasil. E aí você fala assim, Davis, eu estou percebendo que da Europa para o nosso continente foi muito rápido. Pois é, e acredita-se que o grande responsável por esse fenômeno
foi a Copa do Mundo de 2014. Dá uma olhada nessa imagem. Você pode perceber aí esse estágio com várias pessoas, brasileiros, europeus, africanos, ou seja, pessoas do mundo todo. E provavelmente pessoas contaminadas chegaram ao Brasil e a doença começou então a se espalhar pelo nosso país e pelo nosso continente. Hoje ela já é considerada uma pandemia porque há casos em todos os continentes. Tudo bem? Vamos continuar já já. Ainda falando sobre o vírus Zika, eu destaquei dois importantes tópicos. Um que é a classificação e o outro que é falar sobre a morfologia. Com relação à classificação, o vírus Zika ele faz parte da família viral, que é a família Flaviviridae, e do gênero dos flavivírus. E aí tem um detalhe interessante, bem curioso, que é o seguinte. A família Flaviviridae, que contém esse gênero, o gênero é dividido em dois grupos. Os flavivírus que causam doenças hemorrágicas, como, por exemplo, a dengue, a febre chikungunya, a febre amarela, e tem um outro grupo que são daqueles que causam problemas neurológicos, ou que a gente diz também que são vírus neurotrópicos. Aí você diz, tá, Davis, e aonde você quer chegar? É que esse grupo que causa doenças hemorrágicas é o grupo que normalmente é transmitido por insetos, como o caso do Aedes. E o outro grupo, que são os neurotrópicos, eles normalmente são transmitidos através do mosquito Culex, aquele mesmo que que transmite elefantíase, aquele mesmo que é conhecido como pernilongo, como muriçoca, dependendo da região brasileira. Só que aí tem um detalhe, é que o vírus Zika, ele é um flavivírus neurotrópico e ele é transmitido pelo Aedes. Acredita-se que houve alguma situação dentro da evolução deles e a preferência deles pelo Aedes em termos de transmissão permitiu com que a sua disseminação se tornasse bem mais rápida, porque o ciclo de vida do Aedes é bem rápido, como a gente vai falar. Tudo bem? Interessante isso, né? Quanto à morfologia, vou mostrar a imagem para você agora. Verifique que quanto à morfologia, ele é um vírus que tem um RNA com um material genético, que é um RNA que a gente chama de cadeia positiva, porque a partir dele já acontece direto a transcrição e a tradução, tá? Ou seja, um RNA que serve de base para a tradução, para transcrição e tradução. E o outro detalhe é que ele é um vírus encapsulado. Observe aí na imagem que por fora do capsídeo proteico eu tenho ainda uma camada lipoproteica, típica de vírus encapsulados, ok? Quanto ao mosquito Aedes, ele que aparece aqui nessa belíssima imagem, esse desenho, a gente tem o Aedes aegypti, que já é conhecido desde 1782 lá no Egito, daí o seu nome, e a gente tem o Aedes albopictus, que também já está sendo relacionado à transmissão de algumas doenças que até então eram conhecidas só no Egito, né? E ele tem hábitos mais rurais, apesar que já está sendo cada vez mais presente também nas regiões urbanas. Um detalhe importante do Aedes aegypti é que até o início de 1980 não existia Aedes aegypti no Brasil, ou pelo menos não se conhecia a existência dele. E hoje ele se prolifera numa velocidade gigantesca. Essa proliferação dele está relacionada justamente à sua capacidade de se adaptar ao ambiente urbano, já que ele precisa basicamente de água e a fêmea precisa de sangue durante o processo da sua reprodução. A água ele vai encontrar nas cidades, tranquilamente. E quanto ao sangue, ele vai encontrar pessoas na região urbana onde ele consegue tirar esse sangue, certo? Acredita-se que essa vinda dele do ambiente rural para o ambiente urbano tem muito a ver com a questão do desmatamento. E a vinda dele para o Brasil, aí tem a ver com os processos migratórios, ok? Legal. Outro detalhe importante é que o Aedes aegypti, ele é agente transmissor não só da Zika, mas também da dengue, da febre chikungunya e da febre amarela, tá? E quanto ao ciclo de vida, é bastante curto. Entre o momento da oviposição, que é quando a fêmea bota os ovos, até a formação de um novo mosquito, a gente tem apenas 2 semanas. E com mais 10 dias, ele já se torna pronto para se reproduzir e a partir daí transmitir vírus para mais indivíduos, ok? A febre Zika acabou tendo uma grande repercussão na mídia nacional quando passou-se a associar a ela
os casos de microcefalia. Primeiro vamos entender o que é a microcefalia e depois a gente estabelece uma relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Observe, a gente chama de microcefalia a condição neurológica em que a cabeça, ou seja, a estrutura craniana, e o cérebro da criança são significativamente menores. Ou seja, quando você compara uma criança com determinado período da gestação até o pós-parto com outra de mesma idade ou de mesmo período de vida, você vê que o tamanho da cabeça é consideravelmente menor. Essa redução, ela pode ter, dependendo do grau, efeitos no desenvolvimento dessa criança. Então verifique só, problemas no desenvolvimento físico, no desenvolvimento motor e também no cognitivo. Dependendo do estágio, como eu disse, ou melhor, dependendo de como se manifestam esses casos de microcefalia, do grau, há crianças que inclusive se tornam completamente dependentes dos pais. Não só quando crianças, mas inclusive quando chegam a idades mais avançadas. Não tendo capacidade de locomoção própria, não tendo capacidade de cognição, ou seja, de interpretar e adquirir conhecimento, tendo problemas físicos, fisiológicos, ou seja, se torna completamente dependente dos pais, tá? Aí você fala, e o que a gente pode associar a microcefalia, por exemplo, com o Zika vírus? Verifique que aqui a gente tem o conceito de TORCs. Os TORCs representam um grupo de doenças que são transmitidas da mãe para a criança durante a gestação, ou seja, atravessa as barreiras placentárias e acabam gerando problemas no feto em desenvolvimento, principalmente problemas neurológicos. A rubéola, por exemplo, é um caso. E passou-se a fazer uma associação da microcefalia com o Zika vírus. Então observe só, o vírus ultrapassa a barreira placentária e instala-se principalmente nas células nervosas, ou seja, no sistema nervoso em formação. Quanto mais jovem for aquele embrião, ou seja, um embrião de poucas semanas ou de poucos meses, mais as sequelas podem aparecer relacionadas à microcefalia. Agora, uma coisa que intrigou muitos dos pesquisadores foi o fato desse vírus, no adulto, também gerar problemas no sistema nervoso. Que tipo de problemas? Principalmente gerar quadros de desmineralização da bainha de mielina, ou seja, o neurônio, que é revestido na sua parte axônica pela bainha de mielina, essa bainha de mielina vai sofrendo um processo de degradação e o neurônio, então, começa a ter um problema no processo de transmissão dos impulsos. E quais são as principais consequências que a gente tem? Bem, aqui você está vendo a chamada síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré ela é relativamente rara. O grande problema é que o número de casos dessas síndromes passou a aumentar bastante com o aumento dos casos de Zika. Então, daí gerou essa associação, assim como também o aumento do número de casos de microcefalia. E o que a gente tem na síndrome de Guillain-Barré? Olha só, é uma síndrome autoimune, ou seja, o sistema imunitário começa a degradar essa bainha de mielina dos neurônios do próprio indivíduo, que causa paralisias, fraqueza muscular e até mesmo parada respiratória. Davis, tem tratamento? Tem. É possível se chegar a uma cura? Bem, tem tratamentos que podem levar a casos próximos à cura. Tudo depende também do tempo de diagnóstico e, no caso, o início do tratamento. Tudo bem? Para a gente finalizar, então, observe que eu coloquei aqui os temas prevenção, sintomas e tratamento. Com relação à prevenção, a gente tem um olhar principalmente relacionado ao combate ao mosquito transmissor, no caso o Aedes. E para fazer esse combate, a gente já aprendeu bastante, acredito eu, quando estudamos dengue, que o combate ao mosquito tem que ser feito através da eliminação de criadouros. Para fazer a eliminação dos criadouros, a gente tem que lembrar que não se deve deixar acumular água. Uma coisa que vem chamando muita atenção é que acreditava-se antigamente que o Aedes só proliferava em água limpa, mas já se descobriu que ele se prolifera também em água suja. Quando a gente fala em água suja, por exemplo, eu estou falando que a gente deve evitar inclusive o acúmulo de lixo, saneamento básico, são atitudes importantes. Menos da metade das cidades brasileiras tem
saneamento básico. E isso condiciona o proliferamento do mosquito. Então a gente deve combater, eliminar os criadouros do Aedes. Uma outra forma de combater o mosquito é através do controle biológico. Já tem algum tempo que, principalmente no estado do Rio de Janeiro, vem se utilizando a bactéria Valbaixa. Essa bactéria, ela bloqueia, ela inibe, ela não deixa o mosquito transmitir o vírus para os humanos. E aí, como está sendo feito esse controle? Pegam-se ovos de Aedes, aplica-se a bactéria e quando esse indivíduo cresce, ele não transmite e a bactéria é passada para os descendentes que também não têm a capacidade de transmitir o vírus da Zika, certo? Uma pergunta que é bastante feita é em relação às vacinas. Está se avançando na produção de vacinas? Sim, já se verificou que testes em ratos trouxeram resultados positivos. Davis, e como é que está aí a previsão para a vacina humana? Otimistas falam que entre 5 e 10 anos só que a gente vai ter a vacina. Então, mais uma vez, o foco tem que ser em combater o mosquito, ok? Com relação aos sintomas, os sintomas normalmente eles aparecem de 3 a 12 dias depois que o indivíduo é picado, tá? Então veja que é bem rápido. Normalmente quais são? Febre baixa, a gente tem um aumento de 1 a 2 graus só da temperatura, dor nas articulações, também muito comum na dengue, dor de cabeça e atrás dos olhos, que também é muito comum na dengue, erupções cutâneas, que são aqueles pontinhos vermelhos, e a conjuntivite. Esse aí já é um daqueles sintomas que a gente pode utilizar para diferenciar o Zika vírus de outras arboviroses. E o tratamento? O tratamento é o que a gente chama de sintomático. Você vai verificar qual é o sintoma do indivíduo e vai combater. Se é febre, combate a febre. Se é dor na articulação, combate a dor na articulação. E por aí vai. Mas, assim você consegue amenizar as dores das pessoas que têm a doença. Tudo bem? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.